Destemidos e vencedores, que prazer, que honra ter você mais uma vez aqui comigo no meu, no seu, no nosso podcast Universo em Debate. Toda terça e toda quinta eu estou aqui com você a partir das 19 horas e enche o meu coração de alegria saber que você pode estar no leito de hospital, numa cama, na sua casa, ou até mesmo dentro do ônibus, como eu recebo tanta mensagem. Fora do país também tem gente nos assistindo. Semana passada tinha gente do Piauí, falando até do Juninho, a pessoa que está lá no Piauí, falando, o nosso deputado federal. E é um prazer para nós estar aqui com você. E como de costume, antes de eu receber o nosso convidado, eu quero ler para você, estamos no Setembro Amarelo e todo esse setembro nós lemos um texto para você, trazendo para você a importância de que você cuide da sua saúde mental. Há muito tempo, saúde mental deixou de ser luxo cuidar. Muito pelo contrário, busque ajuda, grita por socorro. A sua vida é muito importante, você é muito especial. Você é um projeto de Deus, não se perca, tá bom? Vamos lá. Estamos no Setembro Amarelo, um mês dedicado a uma causa muito importante, a vida. E é sobre a vida, em todas as suas cores, que eu gostaria de falar com você. A vida muitas vezes nos desafia, é claro, temos desafio em alguns momentos, o peso parece ser grande demais, o caminho parece escuro, mas não é. Mas quando queremos lembrar a você que você é algo extremamente fundamental. Dentro de cada um de nós existe uma força imensa, uma chama que por mais fraca que pareça, ela não se apaga. Essa é a nossa motivação. Ela é a lembrança que cada dia é uma oportunidade para recomeçar, para aprender e para melhorar. E nesse momento de dificuldade é crucial o encorajamento que vem de um abraço, de uma palavra amiga, de um olhar que diz: eu estou aqui por você e para você. A vida é uma jornada que não precisa ser feita sozinho. Para que você está sozinho? Não tenha medo de pedir ajuda, de estender a mão a quem precisa. Somos mais fortes juntos. E no meio de tudo isso, existe a gratidão. A gratidão pelas pequenas coisas. O sol que nasce, o sorriso sincero, a chance de estar aqui nesse momento. A gratidão nos faz ver a beleza de muitas vezes a correria do dia a dia nos esconde. Ela nos conecta com a abundância que já existe em nossas vidas, mesmo quando não percebemos. Com a gratidão vem a fé. A fé é cega, mas a confiança de que existe um Deus que nós podemos confiar. E por fim, a determinação é a nossa vontade inabalável de seguir em frente, de levantar depois de uma queda. Por favor, levante. É a força que nos faz caminhar passo a passo, construindo o nosso próprio destino. Que nesse Setembro Amarelo e em todos os dias da sua vida, por favor, que possamos motivar, encorajar, incentivar e cultivar a gratidão, ter fé no futuro e, acima de tudo, ter a determinação de que a vida é uma plenitude, com todas as suas cores e possibilidades. Fique aqui conosco até o final. Boa noite, Juninho Martins. Que texto lindo, hein? Muito bacana, né? É importante lembrar as pessoas da importância de se cuidar. A gente vê a depressão, que é uma doença que veio para ficar, e muito ligada à gratidão, como você falou, à fé, né? Pequenos detalhes do dia a dia da vida da gente, o simples acordar, né? Um copo de água que você toma, um suco, uma caminhada. Então eu fiz um vídeo sobre isso também semana passada, falando da importância de se cuidar, de ter fé, de ter conexão com Deus. E a gente assusta quando vê dados, por exemplo, no Brasil é o quarto país do mundo que mais tem jovens que suicidam, né? As mulheres também sofrem muito com essa questão de relacionamento tóxico, que às vezes vira depressão, o medo do feminicídio. Então é muito importante pedir ajuda, principalmente, né, um terapeuta, um psicólogo, seja um psiquiatra, uma ajuda de um profissional, abrir com a família também, com um amigo, né? A gente que às vezes está no dia a dia, vê alguém mais triste, ter esse cuidado de conversar, de fazer a escuta, faz toda a diferença, né? Às vezes é só ouvir, as pessoas querem ser ouvidas, as pessoas querem atenção, as pessoas são carentes de atenção. Tem um dado aí científico, de 10 pessoas que vão ao médico, 7 vão para ser ouvidas pelo médico. Não tem nenhuma doença física, é uma doença espiritual. Então a gente tem que trabalhar muito isso, mas sim, né, para fechar essa pauta, parabenizar. E de fato, não só no Setembro Amarelo, que é o mês que faz alusão, por causa de um jovem que morreu nos Estados Unidos nesse mês, mas no dia a dia se cuidar,
praticar esporte, né? Eu falo muito com as pessoas, o praticar esporte, que seja, por exemplo, a corrida que é um esporte democrático. Ah, eu não posso, porque eu não posso pagar uma academia. Vamos correr então, vamos pedalar. Que quando você está cuidando do corpo, você está cuidando da mente. E mente vazia é oficina, né, de coisa errada. Então, assim, tanto na questão da saúde, né, e também da mente, é importante se cuidar. E lembrando que agora vem chegando a primavera, então, passando essa campanha de Setembro Amarelo, dá boas-vindas às flores à vida e viver mais a vida. Viver é diferente de estar vivo. E a vida é um sopro. Exatamente. Vida, né? É uma finitude, né? A vida, quando nós temos essa consciência, Juninho, da finitude humana, a gente passa a valorizar isso aí que você falou, ó. Valorizar o pôr do sol, o nascer do sol, uma água que você acabou de beber, né? Um caminhar com as próprias pernas, saber que você está respirando sem uma ajuda de um balão de oxigênio, saber que você foi no banheiro e não precisou de alguém para trocar sua fralda, são coisas tão simples, né? E hoje eu estava falando com as mulheres a importância de não deixar que o Setembro Amarelo fuja, que acabe, né? Porque vamos entrar agora no mês de outubro, que é o Outubro Rosa, e aí vamos para uma outra pauta, mas essa pauta do setembro, ela não termina como você falou. 4º país, né, com o índice mais alto de suicídio que nós temos, e que a gente possa fazer essa escutativa, poder ouvir as pessoas, né, e com empatia e sem querer resolver o problema do outro e sem julgamento, é só ouvir, né? Juninho, você é presente para nós, embora não precisa, né, gente? Nós estamos aqui com o Juninho Martins, mas por favor, se faça presente aqui. Bem, você quer que eu fale minha biografia? Ou... Eu quero que você fale de tudo, porque mesmo que todo mundo aqui te conheça, eu quero que você fale da sua trajetória, de como que você começou na política. Quem é o Juninho Martins? Antes de falar de mim, só um detalhe que é importante, a gente falando aqui de permanecer, os cuidados de Setembro Amarelo, que foi o que eu falei no meu vídeo semana passada. Depois que criaram isso aqui, ó, é motivo de postar tudo, né? Mas a gente, todo ser humano, não está bem todos os dias, né? E muitas das vezes você posta que você está alegre, que está isso, aquilo, em festa. E a juventude, principalmente, quer seguir um influencer, quer seguir um artista, achar que tudo é cor-de-rosa, que todo casamento é perfeito, que toda família não tem problema, né? Mas todo ser humano tem os dias bons e os dias ruins, né? Os dias ruins servem para a gente dar valor aos dias bons. E viver a vida um pouco longe das redes sociais também. Às vezes desconectar, viver a família, momentos como esse aqui, por mais que nós estamos conectados com o mundo. Você lembrou de algumas pessoas que estão fora, que é muito bom. A rede social tem um papel importante de conectar a gente com o mundo. Mas muitas das vezes ela faz a gente de pessoas que estão perto. Ficar tão longe. A gente vê famílias almoçando, tá assim, a pessoa na mesa, você não sabe nem o que está comendo. Está comendo e tal. Então viver mais pausado, esquecer um pouquinho. E querer viver para os outros, postar tudo que faz, né? E viver para você também. Mas vamos falar de mim. Nossa, que ótimo. É isso aí, gente. Por favor, principalmente jovens. Gente, por favor, a vida nas redes sociais é uma mentira, como diz o Juninho. Não é verdade o que se passa lá. O que é verdade é que a gente tem luta, tem dificuldade, que a gente se esforça para levantar todos os dias da cama. Mas o mais principal, sabe, Juninho, que eu tenho falado lá na casa, é que ter um propósito de vida. Se eu perguntar para o Juninho Martins assim hoje, aonde você quer estar daqui 5 anos, você sabe porque você tem um propósito de vida, porque a gente vê isso. Mas a maioria, principalmente jovens, não tem um propósito de vida, não sabe o que quer e nem sabe por que vai levantar da cama amanhã. O ser humano, no geral, se ele perde os sonhos, ele perde a vontade de viver. Perdeu. Né? O que nos faz acordar todos os dias é ter meta, ter sonhos, né? Trabalhar que eles aconteçam, como você bem falou. Então, de fato, você falou muito bem no texto seu, gratidão e fé. Né? Sim. Quando você tem fé, você vai ter sonhos para realizar, fazendo sua parte, Deus vai estar abençoando. Isso. Vamos falar de Juninho, então. Vai lá falar do Juninho. Todo mundo já sabe, né? Bom, mineiro, apaixonado por esse estado, nevense de coração, como você sabe, nascido e criado aqui em Neves, professor de carreira. Comecei a trabalhar com 7 anos de idade com meu pai veterinário técnico, então já com 6, 7 anos ia para o curral com ele, mexia com gado de leite, andar a cavalo. Eu lembro que eu ia para a escola a gente na época era calça de tergal, eu fiz o ensino primário ali no pé de Alcântara do Bonifácio, então era aquela calça azul com a blusa branca. Eu já ia com um short por baixo, eu sempre estudei de manhã, porque eu gosto de acordar cedo e o dia rende mais quando você acorda mais cedo. Então, eu já ia com a bermuda por baixo, já chegava na hora do almoço em casa, já tirava, já ia para o curral trabalhar com o pai. Com 13 anos fui trabalhar no comércio, na loja de carro, lavando carro, né? Sempre muito ligado à família, à natureza, animais, sempre gostei de cachorro, de galinha. Eu lembro que na minha época podia vender merenda em escola. Eu estudava em escola pública, porém tinha lá o pão com molho. Eu sempre fui muito comilão, taurino, gosto de comer. E
Aí meu pai dava o dinheirinho para merenda, como se fosse um prolabore pelo trabalho que eu fazia com ele. Ao invés de merendar, comprar o pão com salame ou pão com molho, eu juntava aquela gorjeta que ele me dava, comia o sopão, que era macarrão naquela época, e juntava dinheiro para comprar galinha, comprava galinha, porquinho da Índia, e já tinha meus bichos lá. Bom, com 13 anos comecei a lavar carro na loja de carro no centro da cidade. Com 15 anos eu fui trabalhar no outro comércio, que é o Armarinho Labanco, que tem na cidade até hoje. Depois fui trabalhar em shopping como vendedor também, e já comecei a fazer faculdade, fazia eventos na cidade. Fui um dos primeiros promotores da cidade. E ali, como cristão que sou, eu já vi que tinha um chamado de Deus, que era mais do que fazer eventos, de que trabalhar só para mim. Então eu comecei nos eventos que eu fazia, eu tirava um percentual, vamos supor, a festa dava lá X de lucro. Eu tirava 10% da renda e começava a investir na comunidade, seja com um remédio que o aluno precisava, uma cesta básica. Eu já estava dando aula no turno, né, da noite em escolas públicas, e via ali muitos alunos passando necessidade. E fazia como ser humano mesmo. E comecei a me despertar de mim com 18 anos de idade, o Grêmio Estudantil, eu já despontava nas salas que eu estudava como sempre o líder, né? Sempre pelo lado do bem. Desde da quarta série do antigo primário, eu sempre puxava as turmas para eventos, para gincana que tinha naquela época. Já era político sem saber, né? Eu lembro que na quinta série, olha como é que é as coisas de Deus, né? Na quinta série do antigo fundamental, tinha uma gincana no Pedro de Alcântara, e tinha que fazer uma paródia de uma música. Eu fiz uma música na época falando que eu seria prefeito, ia mudar a história disso, o quê? Com 13, 14 anos de idade. Né? Olha que legal, depois Deus cumpriu a promessa. Olha, né? para você ver. Eu lembro da música que eu fiz, que não tinha muito sentido, mas o refrão era que eu vou ser prefeito e mudar a cidade. Bom, né? Veio então a primeira eleição minha, eu participei de várias campanhas de vereadores da época, de ex-prefeitos. E como eu sempre fui empreendedor também, eu comecei a ver alguns políticos passarem por mim, não falando mal, cada um deles teve suas virtudes, que muitas das vezes aquelas eleições tinham muita votação por minha causa e que eles não cumpriam o papel principal, que era de servir o povo, né? Então, em 2004 eu resolvi candidatar a vereador, fiquei suplente, não fui eleito. Em 2008 eleito prefeito, já eleito vereador. Em 2010 presidente da Câmara. Aí já não disputei mais a reeleição de vereador. Tive o convite da deputada Glócia Brandão para o serviço dela. Naquele momento não ganhamos a eleição. E a cidade ficou meio que em choque. Pô, Juninho, você tinha tudo para ser reeleito vereador e abriu mão. Falei, gente, não abriu mão, né? Tem coisas na vida que são ciclos. Fui muito grato à Câmara, me ajudou muito como vereador, né? Ajudei muitas pessoas, criamos o Instituto Saber Viver, que hoje um vereador continua dando sequência. Mas para mim o ciclo da Câmara de Vereadores se encerrou naquele momento, né? Não ganhamos a eleição em 2012, 2014 deputado suplente, o mais votado da cidade, mesmo sem mandato. Eu fiquei de 2012 a 2016 sem estar mandatário. Em 2014, então, eu tive quase 20 mil votos, né? Menino novo ainda na época e tal, como deputado estadual. 2016, prefeito eleito, como você sabe da história. 2020, na pandemia, fomos reeleitos, né? E conseguimos, então, né, nesses 8 anos de prefeito até ano passado, fazer o mais importante, que é criar o pertencimento da cidade, né? Eu sou um cara que gosta muito de lidar com pessoas, de ouvir as pessoas, de cuidar de gente, além de animais também, é claro que eu sou apaixonado, minha causa animal me impulsa muito. E na prefeitura eu vi a oportunidade de mudar o principal da cidade, que era o pertencimento. Então começamos a fazer o básico, que a cidade não tinha asfalto, os meninos não tinham merenda para comer, como eu tive no primário há 25 anos atrás. Instituímos então um forte meio a educação por ter sido, né, professor de carreira. Aqui no Veneza, inclusive, implantamos de jejum, merenda de qualidade, porque tem muitos alunos nossos de periferia que vão para a escola por causa da alimentação escolar. E até 2016 eu via professores, inclusive eu, que dava aula aqui fazendo vaquinha para pôr um cheiro verde, pôr uma carninha para os meninos comer. E nesses 8 anos de prefeito a gente conseguiu, assim, mudar muito a história da cidade. Por mais que tem muita coisa para fazer, o Túlio vem dando sequência. Mas o Juninho é esse cara que é apaixonado por gente, né? Gosta muito de trabalhar, sou alcoólico, então assim, eu não me vejo parado. Eu fiquei 8 anos sem tirar férias, tirava assim uma semana, 5 dias, eu nunca tirei um mês de férias. Isso é meu desde sempre. Eu pulei uma fase aí da história. Nesse período não de eu me tornar vereador, eu já tinha me tornado professor de escola pública e fui trabalhar na área empresarial, como gestor, né, executivo do CDL de Neves, onde fizemos um grande trabalho também. E desde o CDL, o professor era obrigado a tirar férias escolares, né? Eu sempre trabalhei como professor, como promotor, então na roça com o pai, alguma coisa. E já no CDL,
eu já começava a picar minhas férias, que eu via que as empresas me sugavam muito, então eu tinha uma equipe coordenada, então eu tirava uma semana de férias. Então, 30 dias de férias, eu fazia aquela, né, divisão anual. Como prefeito, eu fiquei também esse período sem tirar mais de uma semana fora da cidade. Aí em janeiro eu vou tirar um mês de férias, que eu precisava disso, né? E já no automático, que acaba que nem é tão bom quando você gosta de trabalhar, né? Muito, que é o caso do alcoólico. Eu já em dezembro, eu pensando como que seria meu escritório, eu montei um escritório para mim na fazenda, que eu trabalho com a pecuária também. Então já desmontando o meu escritório de prefeito e já pensando assim, antes de virar, de fazer a posse, né? O que eu farei no dia 2. E às vezes eu vou dar desligado, mas tirei umas 2 semanas de férias e já voltei a trabalhar. E veio um convite do governador, como você sabe, já em dezembro, em novembro, pós-eleição aqui netos, quando fizemos a eleição do turno, uma votação histórica, o governador Zema e o Matheus me convidaram para fazer parte da equipe. Tinha algumas propostas também do mercado, né? Eu faço consultoria também para alguns prefeitos, alguns vereadores. Então eu pedi um mês de prazo e em fevereiro então eu assumi a subsecretaria de Estado da Casa Civil. Com 2 meses lá, eu fui promovido a secretário executivo da Casa Civil. Estou lá no Estado hoje, né? Trabalhando pelos mineiros, trabalhando pelas pessoas, né? Neves está sempre com a gente também, mora aqui na cidade. Então isso é um pouquinho de mim. Ó, que top. Gente, eu fiquei cansado só do homem falar o tanto que ele trabalhou. Meu Deus, o tanto que ele trabalhou. Juninho, eu tava lá na sua despedida, né? Eu tava lá na sua despedida lá, quando você deixou Neves, né? E a gente viu a comoção. Eu deixei a prefeitura. Deixou a prefeitura. E como que foi, assim, a sua emoção lá, né? De passar o bastão para o Túlio, que tem continuado com um trabalho, né, grandioso. O Túlio é um grande homem também. Qual foi o seu sentimento lá naquele momento? Define para nós. Bem, antes de falar daquele momento da despedida, eu trabalho muito, mas eu tiro tempo para lazer também, que voltando à questão do psicológico, né? Sim, quando você falou sim. Da gente se cuidar do Setembro Amarelo, nessa rotina da gente trabalhar, empresários, executivos, políticos, enfim. As pessoas falam que eu não tenho tempo para correr de manhã, eu não tenho tempo para correr à tarde, então eu sempre tiro tempo para mim também. Quem me segue sabe que às vezes estou 6 da manhã treinando, ou então 10 da... É quando dá tempo. Mas sempre tiro tempo para mim de qualidade, para mim, com a família, né? Sempre que possível, final de semana. Às vezes dá uma passeada também, então é importante também, porque não é só o trabalho. Não é bonito falar assim, eu trabalho porque eu gosto, mas porque eu preciso também. Mas atrelado ao trabalho tem a qualidade de vida que é importante. Para mim estar bem trabalhando, eu tenho que estar bem fisicamente, concorda? Sim. Então, assim, o lazer faz parte da minha rotina também, né? Eu sou um cara muito simples de agradar, não sou de ostentar. Gosto muito da comidinha mineira, uma lenha, uma carne moída, um frango caipira. Então, assim, são essas coisas que me fazem um homem realizado. Bem, na despedida que você estava lá foi assim, né? Uma surpresa para mim. Tinha tido várias despedidas ao longo do mês, né? E eu já estava assim, falei, Genice e Vanessa, segundo no gabinete. Então, para mim, já tinha encerrado as despedidas. Se eu não me engano, era dia 30, se eu não me engano, 31 de dezembro, né? Eu estava no gabinete, eu lembro que a secretária interrompeu e um secretário pediu que tinha que entrar urgente na sala, que estava na minha agenda assim, tem que estar no ginásio em fio 13h30, para algo assim que eu não sabia o que era. Aí quando a minha secretária interrompeu, que o gabinete tinha a câmera, quando eu olhei na câmera, que eu vi um barulho lá fora, tinha lá centenas de milhares de pessoas. Eu falei, gente, o que é aquele letrão, Juninho? E tem que ser rápido, que já é 4h30 e vai chover. Eu falei, mas e aí? Não, você vai descer daqui até no ginásio. Não sei se você participou da caminhada. Sim, né? participei. E foi muito legal que a pessoa que teve a ideia daquela despedida foi de um grande empresário, empresa privada, né? Então, os servidores, os colaboradores da empresa fizeram aquele tipo de homenagem para ele. E alguém da prefeitura viu aquela homenagem e quis fazer parecido para mim. E foi muito legal, assim, emocionante de ver. Eu nunca vi isso na vida pública. Alguns prefeitos viram, me pediram que iam copiar, alguns assessores, né? Pós aquela nossa lá. E assim, é muito legal ver. Eu posso, assim, sem vaidade nenhuma, porque o cargo é importante, o dinheiro faz parte para comprar as coisas que você quer. Agora, a gratidão das pessoas é muito legal, né? Então, aquele ali é um momento que marcou muito. Quem me conhece sabe que eu sou um cara emotivo, mas não sou muito de chorar. Mas não tinha como não chorar ali. E eu tentei segurar e chegou alguém e disse, olha, para de segurar. Não estou segurando, não. Você está assim. Aí a Raquel observou, eu fazendo respiração cachorrinho para tentar, mas assim, foi muito legal de ver. Você via ali colaboradores, você via pessoas de outros lugares, gente que não tinha nada a ver com a prefeitura. Então, assim, pode passar 100 anos e eu sei onde vou chegar no que vem, eu sei onde vou estar daqui a 5 anos, mas são ciclos que eu sou muito grato. E aquele livro marcou muito, né? E é indiscutível, né, Juninho? A forma que todo mundo te trata em Neves, né? Quando eu falei que você aceitou o convite para vir cá,
E lá nas meninas da Zumba, eles falam que você foi o melhor prefeito de Neves. Não tem como, esse é um título que vai ficar mesmo, não tem como, né? E aí, às vezes, não tem nem como não ficar vaidoso com isso, porque a gente fica mesmo, né? Ainda mais saber que é esse menino que veio lá da roça, que veio do curral e que mudou a história de Ribeirão das Neves. Pegamos Ribeirão das Neves daquela forma. Para mim, de tudo que você fez, de tudo, que foi muito bom, e como você disse, tem um trabalho magnífico ainda para ser feito e que não vai parar, né? Mas mudar Ribeirão das Trevas para Ribeirão das Luzes, que já estamos no 3º ano desse show, né? Desse ajuntamento que a gente faz como cristão, é muito mais do que só um evento que a gente faz. A gente proclama que Ribeirão das Neves é do Senhor Jesus e a gente crê nisso porque não tem nada a ver com religião. A gente está falando que a realidade de Ribeirão das Neves, ela mudou. A gente não está mais com lixo jogado na rua, com a escola faltando comida. A gente sabe que essa realidade mudou, né? E você falou bem, eu não tinha entrado na pauta de governo, se você me perguntasse quais são as grandes entregas do nosso governo, que tem inúmeras, mas a maior entrega do nosso governo é esse pertencimento, né? Sim. Essa virada de chave, Sim. Eu nem falo Ribeirão das Trevas, a gente, né? Eu sempre falo Ribeirão de Deus, Ribeirão das Luzes, porque... Mas não é só falar da boca para fora, é fazer ações, sim, né? Sim. E o evento que você citou, que é o Ribeirão das Luzes, a Marcha para Jesus, ele vinculou esse trabalho nosso, que nós começamos com os portais, com a cidade mais limpa, de mostrar para as pessoas que quem faz a cidade é quem mora nela. Sim. E começamos a ver algo diferente acontecer, ver as luzes de Natal, que para quem cristão sabe o que é a luz de Natal, Sim. que é o Deus vivo na vida da gente também. A própria festa de agosto, mesmo para quem é evangélico, que vai lá para ver o evento, que é uma festa para a família. Então a cidade começou a inspirar um ar de cidade de fato. E eu digo que isso é o maior legado do nosso governo, né? O Eu Amo Neves, que não é só uma camisa socada na caneca, é de fato as pessoas terem orgulho de falar, olha, o Amor é Neves é uma cidade que prosperou, né? É uma cidade que vem alavancando, falta muita coisa. E eu brinco muito assim, brinco e falo ao mesmo tempo que o Túlio, além de ser prefeito, é o irmão que a vida me deu, um cara sensacional, um cara do bem, um cara muito simples. E eu torço para que o governo dele seja melhor do que o meu. Porque eu moro na cidade, né? Sim. Então, e o governo do Túlio tem tudo para ser. E do Túlio para ser melhor que o do Juninho, porque o Túlio teve 8 anos como secretário. Sim. Ele pegou um time montado, ele aproveitou a maioria dos jogadores do time, posso falar assim, são secretários, servidores, então uma equipe assim, que eu não canso de dizer, uma equipe padrão FIFA, né? Que me enche de orgulho, que eu escolhi a dedo, e o Túlio aproveitou a maioria, fez algumas mudanças, mas sempre preocupado em manter o que deu certo. Então falou, Túlio, você tem tudo para fazer um governo melhor que o nosso, porque você tem experiência de causa, viveu com a gente 8 anos, muito do que eu fiz passou pelas mãos dele como secretário de administração, é um cara que é gestor público, é advogado, pegou a cidade caminhando, então assim, eu tenho certeza, principalmente a partir do ano que vem, né? Os caminhos nós vamos seguir, nós vamos ajudar ainda mais a cidade. Aí tem aquela vaidade gostosa que você citou, né? De estar sendo lembrado como o melhor prefeito da história da cidade. Sim. Mas daqui a um tempo eu quero que o Túlio seja lembrado como o melhor prefeito. Sim, nós temos um carinho muito enorme pelo Túlio. O Túlio tem sido um grande gestor. Nossa, é um cara formidável, de um coração muito grande. E a equipe é muito boa, né? Se eu fiz um bom governo, se eu fui o melhor prefeito, o prefeito não faz nada sozinho. Não. São os colaboradores, desde o Gari, que me ajudou a limpar a cidade, não sei se você lembra. Sim. Quando você fala de limpeza urbana, é muito superficial. Vai deixar o lixo na porta da pessoa 3 dias você coletar, o que vira? Sim, nós tivemos isso aqui. E nós tivemos isso em 2016, tivemos isso aqui, A cidade em meio a um caos, Sim. largada de tudo, não preciso lembrar como é que era, mas a principal marca era a sujeira que a cidade encontrava. Lembro eu que a posse do prefeito depois da festa final de ano, dia 1º, né? Sim. A cidade fedia, literalmente. A Avenida Denise Cristina da Rocha, assim como no Veneza, tinha bicho morto na rua, lixo espalhado, pós-festa de final de ano então acumulou, foram mais de 25 dias com trator no meio das ruas. Tem um vídeo da última palestra que eu dei, que eu pedi para colocar, para mostrar o antes e o depois, que a gente quer ser, não esquece das coisas, né? Mas então eu sou muito grato aos garis, aos professores. Então se eu fui um bom prefeito, eu tive um excelente time do meu lado, né? Sim. Porque a gente não vai no lugar não sozinho. Então o governo que o Túlio vem dando sequência agora, com certeza será ainda melhor, porque tem boas pessoas do lado dele. Sim. E a gente, até eu falando com você dos 2 projetos, assim, que eu acho, né? Particularmente falando da mudança, né? Da gente ser pertencente, né? E também da Casa da Mulher, né? Eu não posso deixar de falar que, para mim, é o meu projeto do coração, não só porque eu sou uma coordenadora lá, mesmo que amanhã eu não seja mais, para mim vai ser, né, um dos melhores projetos que Ribeirão das Neves teve, por ver
cada mulher daquela tomando uma identidade, mudando. Tem mulheres lá que viraram empresárias, que estão caminhando com a própria perna, que estão conseguindo falar não. Imagina uma mulher que consegue falar não para o marido sair, o empoderamento da mulher, mas não esse empoderamento que esse mundo fala de briga com o homem, né? Mas o empoderamento de saber quem ela é. Então, quando a gente vê hoje nas praças, como eu disse para você, hoje nós temos 3 locais, né, de zumba, temos a casa funcionando. Fala para nós como que veio. Eu sei que muita gente conhece essa história, mas eu sei que tem muita gente aqui também que não conhece essa história. Fala um pouco da Casa da Mulher. Bem, como foi? Eu como gestor público, quando eu era vereador, eu começava a visitar cidades para ver os projetos que tinham dado certo, né? Visitava várias câmaras de vereadores, visitava prefeituras, põe minha equipe para pesquisar projetos, que a gente, não tem o que fazer, vamos procurar projeto para a gente trazer para a cidade. Isso enquanto vereador. Enquanto prefeito, a gente sempre também ousou fazer isso. E eu vi um projeto parecido com o nosso em Vespasiano, na época lá nossa amiga Wilson Rocha era prefeita. Eu não sei se é a Casa da Mulher lá de Vespasiano, mas era algo ligado à saúde da mulher. Eu chamei então a Glaucia para ir comigo na época, a Glaucia e Genice, e quando chegamos lá, achei um projeto muito bacana, para um projeto muito voltado para a saúde da mulher, que é muito legal e é muito importante também. Só que eu queria mais, você falou um pouquinho, eu queria uma casa que empoderasse a mulher, lembrando para ela que o lugar de mulher onde ela quiser, que não fosse só lembrar no dia 8 de março, que fosse um trabalho constante, né? Nós temos aqui na cidade muitas mães solos, que passam com dificuldades financeiras, mães que às vezes são diaristas em Belo Horizonte, que não têm uma ocupação, mulheres que estão doentes psicologicamente, em todos os sentidos, mulheres que sofrem todos os tipos de traumas. Então eu queria algo maior, e um dia alguém criticou, quando você fala da zumba com alegria, a gente sabe um pouco a importância do esporte. Mas você tem que pensar que a Casa da Mulher não é só, a Casa da Mulher não é só zumba, não. A zumba é uma das coisas muito bacanas que é saúde. Sim. Tem terapia, tem curso de costura, tem um leque gigante. Eu falei, vamos lá para você conhecer, né? Sim. E eu lembro que no segundo ano da Casa da Mulher, quando eu trouxe para cá, a primeira inaugurando foi a da região 7, não é isso? Sim, sim. Lá do Centro de Nex. E de tanto sucesso que foi, vimos a necessidade de inaugurar em Justinópolis, que também explodiu de bom. E depois inauguramos no Veneza. Se eu não me engano, em 2022... 2023, eu tô Veneza. Mas o relato de uma mulher que me impactou muito. Eu estava em Pedro Leopoldo, no evento à noite, no sábado à noite. Aí chegou uma moradora aqui do Veneza. Eu sou muito bom de fisionomia. Eu não consigo gravar o nome de todo mundo. A gente, professor, mas assim, eu bato no rostinho, eu lembro. E essa mulher veio, abraçou e começou a chorar na festa à noite. Aí eu fiquei sem entender, né? Eu não lembrava do rosto dela, e isso é difícil de acontecer. Ela disse assim, olha, eu não morava aqui, eu morava no Espírito Santo, eu acho. Eu vim para cá por causa do projeto da Casa da Mulher. Eu estou com um filho que é dependente químico. Eu tive que largar tudo no Espírito Santo. E a Casa da Mulher Nebense salvou minha vida. Isso foi assim, estou resumindo, né? Sim. Falei, gente, olha que bacana. Que fosse só ela que eu tivesse ajudado a salvar. Se fosse só ela, né? Já valia a pena. Aí, os relatos que a gente tem de mulher que tirou carteira, de mulher que voltou a estudar depois de sessão, foi isso. Sim. Assim, mulher que faz faculdade, Juninho. Que faz faculdade, enfim. Então, assim, qual que é o sentimento que eu tenho? Primeiro, de ser grato a Deus por ter está ajudando a vida das pessoas, né? Esses projetos têm sido exitosos. Eu digo sempre que o papel do verdadeiro político que trabalha é de trabalhar pelo bem comum e, principalmente, fazer políticas públicas para melhorar a vida das pessoas, as mais simples. E a mulher, ela tem aquele estigma de ser frágil, que não é a mulher muito mais forte que nós. Uma mulher trabalha de dia, chega em casa à noite, lava roupa, faz comida, cuida da gente, mas de fato tem que ter um cuidado especial com a mulher. E numa cidade que é quase que meio a meio, quer dizer, passa, né? São 60% das pessoas da cidade moradoras mulheres e 40% homens, né? Então, poder empoderar a mulher, dar oportunidades, me enche de orgulho. E ver agora, né? Vocês continuando com tudo é muito legal. E a casa, o intuito da casa é emancipar essas mulheres, tanto emocionalmente quanto financeiramente. Eu sempre bato nessa tecla, Janice, a nossa coordenadora, que faz um trabalho fantástico, é uma mulher muito forte, e ela sempre traz isso pra gente. Vamos, Glaucia, Virgínia, vamos emancipar essas mulheres para elas ter essa autonomia financeiramente e emocionalmente. Você pega a história da Glaucia e da Genice, para quem conhece, são duas mulheres que são fantásticas, né? Glaucia, eu falo que assim, né? Uma senhora jovem que tem uma energia, assim, um vigor da Glaucia me assusta, né? Verdade. Tanto para trabalhar, ela se cuida, né, na questão física também, passou por vários traumas que a gente sabe dela, né? Grandes percas da família, perdeu o marido, perdeu um monte de forma bruta, perdeu um filho para quem é mãe, né? De forma eu nunca vi Glaucia reclamar da vida, sempre grata, sempre trabalhando. Poderia ser uma mulher que hoje quer, né? Talvez não precisaria estar trabalhando pelo salário, mas todo mundo precisa, mas gosta de servir como cristã que é.
E a Janice disse nesse comentário também, várias coisas que passou e a missão de servir, de ajudar, né? Então é muito legal. Você também que tem uma história bacana, tá ali cuidando de várias mulheres da cidade. É ótimo. Vamos lá. A Casa Civil é conhecida como o coração político do governo, né? Qual é o maior desafio nessa função estratégica? Como secretário executivo da Casa Civil, a Casa Civil é muito ligada à Secretaria de Governo. Então, assim que eu assumi lá, a minha pauta lá é sempre cuidar da parte política de atendimento a deputados, prefeitos, vereadores. É uma casa que ela é muito técnica, uma secretaria técnica, né? É uma secretaria nova aqui em Minas Gerais. Ela foi criada há 2 anos atrás. E em Brasília, outras cidades do Brasil tem a Casa Civil. Ela contribui muito. Qual que é a principal meta da Casa Civil? A busca de recursos, né? Então tem uma equipe nossa que está em Brasília, nós temos um escritório em Brasília, temos um escritório internacional. Tem várias missões internacionais, inclusive no mês passado, eles me convidaram para participar de uma missão de 20 dias na China. Uau. Mas só que seria 20 dias úteis, né? Como é que eu fico 40 dias quase na China? Então, eu passei a vez para um colega meu de trabalho, a gente tem a oportunidade de estar aí participando dessa busca de recursos, de estar ajudando os prefeitos, vereadores, né? Ao lado do governador, ao lado do secretário de governo área. Então, assim, é muito gratificante, por mais que é uma pasta muito técnica, diferente da pasta de educação, de saúde, que é mais envolvido com as pessoas, mas meu papel lá como secretário executivo da Casa Civil, mas essa parte de políticas públicas, de ter contato com empresários também, é um network gigante que você faz, né? Com empresas que estão vindo para o estado de Minas Gerais, então de estar ajudando o governador, os outros secretários, a estar fazendo esse filtro aí. E para mim é um prazer, é aquela vaidade gostosa, como você mesmo disse. Se eu não me engano, eu sou o primeiro secretário de Estado de Ribeirão das Neves, né? Então é bom poder levar o nome de Neves para fora, não por vaidade como pessoa. Eu não estou lógico porque eu sou um cara bonito e gente boa, que também sou, né? É porque os frutos que a cidade deu, né, Ribeirão das Neves, Sim. A nossa cidade, ela deu um salto gigante nesses últimos 8 anos. A Casa da Mulher, por exemplo, você vê aqui a vice-prefeita de Betim, que é um dos maiores PIB do estado, vim copiar o nosso modelo. Sim. Você vê o prefeito de Nova Lima, que é o João Marcelo, vim aqui para conhecer a prefeitura no bairro, né? Então não é falar que a cidade, que eu fui um bom prefeito, sou. É de provar com atitudes. Então, eu estar hoje no estado, como é que eu sinto muita falta de estar na cidade, né? E de coração muito aberto. As pessoas perguntam assim, mas como é que foi? A despedida de prefeito foi muito complicada, aquele dia. Sim. Mas eu já vim preparando, a família ficava preocupada, que eu sou muito envolvido. A Ju, minha mulher, como é que vai fazer depois de emprego a Ju? Vou viver a vida. Eu já tinha, né, outras questões de trabalho que eu sempre fiz aliada do prefeito, mas a preocupação dos mais próximos aqui que eu ia fazer, como que eu ia me virar, assim, que eu ficava na prefeitura quase que de domingo a domingo. Final de semana eu estava nas comunidades, eventos públicos e tal, mas eu já tinha virado a chave desde a eleição, eu já comecei a me preparar para isso, né? Então eu tenho uma saudade gigante de poder estar mais em Neves. O seu convite mesmo tem quase um ano, tem para mim aqui. Hoje de manhã, a assessoria me pedindo para dar um break na agenda. Então, assim, o estado hoje é muito bacana, por mais que eu sinto falta de estar aqui mais vezes na cidade, mas são ciclos da vida e hoje poder contribuir com o estado e também com o Neves é bacana. E outra coisa, é aquilo que a gente falou, né? Você tem uma meta claramente definida para a sua vida, né? Sim. Então, virar o ciclo, virar a chave, é só o próximo meta. É saber que venceu aqui e tem uma meta para cumprir lá, né? Eu fiquei alguns meses sem ir na prefeitura, uns 3, 4 meses, até mesmo porque o Túlio tinha que ser o protagonista da cidade. Sim. Hoje ele é o 01, é o prefeito, e assim, e sem vaidade zero, é um cara que me liga de tarde, de manhã. Hoje, às vezes, eu vou mais a alguns eventos da prefeitura, quando a minha agenda do estado dá. A gente está sempre, né, participando de algumas coisas da cidade. Então, são chaves que você tem que virar, pensando que tem coisas pela frente. Que tem coisas pela frente. Você construiu uma carreira em Neves, né? Uma carreira bem cheia de desafios. E o que mais marcou nessa experiência e como moldou o político que você é hoje? Apesar de tudo isso que você falou, é claro que teve uma experiência que foi moldando você. O que você acha? Repete que eu não entendi. Eu entendi da experiência do que me aconteceu. Você tem uma carreira consolidada aqui que foi cheia de desafios, como você mesmo falou. Pegou a cidade daquele jeito e tal. Mas o que mais te marcou nessa experiência que fez com que moldou o político que você é hoje? Não teve uma situação, se teve várias situações que a gente vai criando aquele casco duro, né? Então, várias ações que muitas das vezes tem medidas populares, né? Que você não consegue agradar todo mundo. Deus te agradou a todos, tem um filho crucificado por nós, tirar nós, mortais, agradar. Então, assim, teve várias ações que me tocou muito como um ser humano, do descaso, que era, por exemplo, a coleta seletiva da cidade,
a saúde da cidade, que ainda tem muito problema, que avançamos muito. Então foram várias ações que eu tive que me virar. E digo, Cristiano, para quem está comigo, que me acompanha desde os 18 anos, trabalhando muito, uma equipe muito boa, e muitas das vezes é Deus que fez vários milagres na cidade. Sim. Né? Eu, modéstia à parte, sou um cara competente, trabalhador. Estudei muito para isso, sou gestor público de formação, né? Além de ter feito faculdade na educação de história, fiz gestão pública, então isso me preparou para estar onde estou hoje, para ter estado como prefeito. Então, assim, muitas das coisas foram metas e planejamentos, mas muitas das coisas é a mão de Deus, assim, ó, vai por aqui, né? Então, sim. A gratidão minha, sempre ao acordar, faço todos os dias, né? É pedir a Deus discernimento e sabedoria, e ao deitar, agradecer. Então, foram várias situações que eu tive que me virar como prefeito, né? A Bíblia fala, não murmurar, isso eu nunca fui cara de reclamar, mesmo em situações adversas, como eu disse, né? Tem dia que você não está bem. Quando eu falei de rede social, do Setembro Amarelo. Mas você vai ficar chorando falando que você não está bem? Sim. Até quando Deus vai para cima. Sim. Então vai ser melhor. Então são situações que eu tive que driblar, onde não tinha orçamento, onde faltava tudo na cidade. E eu sempre com uma fé que vai melhorar, que vai fazer, trabalhando. Então, assim, foram vários eventos. Eu acho que um que pode marcar muito, que marcou muito o nosso governo, o hospital estava muito ruim quando eu assumi a prefeitura, era telhado de amianto. Quem entende de lei de meio ambiente, telhado de amianto é proibido, hoje em casa é normal. Imagina nunca o hospital da cidade ter um telhado de amianto. E chovia mais dentro do hospital do que fora. Então, fizemos uma força-tarefa para mudar o telhado do hospital, trocamos o telhado, trocamos a parte elétrica, primeiro ano de governo. Final de 2017, primeiro ano de governo, deu uma chuva gigante, né, você lembra? Passou um mini furacão na cidade, e que devastou a cidade, levou o telhado do hospital embora, telhado de escola, quebrou poste. Eu lembro. Eu lembro que eu estava na renda em Belo Horizonte com o Diniz Pinheiro, na sede lá do partido, e me ligaram bem rápido que a cidade está... Como assim? Eu lembro que a secretária me ligou chorando, Juninho caiu o telhado da prefeitura. Mas como assim? Nunca vi esse neto, né? Tivemos que fechar bem o carro, nossa chegada na prefeitura. E quando chegamos, era um cenário de guerra, a luz acabou, assim, nunca tinha visto na cidade, né? E lá no gabinete, o pessoal no escuro, com vela, e como é que vai saber, gente? Primeira coisa é salvar vidas. Bombeiro, defesa civil, como é que tá ele? E nem tinha como mexer, que era à noite. Eu lembro que tinha uns fios ali perto da prefeitura, que se mexesse era um choque e podia matar alguém, né? Então, mas fomos fazer um trabalho com o bombeiro e reconstruímos a cidade. Então, assim, eu acho que aquilo ali, literalmente, para quem crê em Deus, né? É a casa na rocha. Eu estava pensando nesse. É a resiliência, é buscar a força onde que não tem. E não reclamo que nenhum dia eu sofri com isso assim. Sofrer de chorar. Ah, caramba, bom da puta, vamos fazer. Não sei como. E fomos assim. Então, assim, isso foi me moldando. Então foi um governo de muita superação. Eu falo assim que o Túlio tem dado algumas sortes, né? E quem compara os dois governos, o governo de Juninho tem o jeito de Juninho. O do Túlio vai ter o jeito dele. Sim. Mas o governo nosso, durante os 4 primeiros anos, foi um governo de superação, né? Aí depois que a cidade começou a organizar, veio a pandemia do Covid que parou o mundo. A única hospital da cidade, que é o nosso, não tinha leite de UTI. Nós viramos a chave, não tem que construir leite de UTI. Que para mim o mais importante são a vida das pessoas, né? Então vencemos a pandemia, não sei se você sabe um dado importante. Nessa é a terceira cidade no Brasil, passada a pandemia, que mesmo morreu gente de Covid. Olha que bacana. Esse para mim é o maior marco de ter salvado mais vidas. Então, assim, foram vários fatores, mas assim, para resumir tudo que eu passei como prefeito de 18 anos, e foi muito mais coisa boa ter coisas de sabores, de superação. De superação. Que me moldou para estar onde que eu estou hoje. Vai ficando casca grossa, né? Se eu não ler essas perguntas que eu vou apanhar, tem 200 perguntas que pelo menos... Vamos fazer um combinado? Você vai respondendo assim, rapidinho, resumida, por favor, porque tem muita gente. Fala muito, né? Futuro deputado federal, Roseli Gomes. Obrigado, Roseli. Obrigado. Concilia. Podcast top. Obrigado. Vamos lá. Só uma parte nessa parte aí que ela fala futuro deputado, agradecer. Eu falo muito o seguinte, ainda para falar de voto, ainda que a gente está, né, em pré-campanha, mas seja Juninho, seja quem for deputado federal ano que vem, né, vem experimentando ao longo desses 9 anos o melhor que ela já ouviu falar, né, de grandes entregas, de grandes obras, mas tem muito o que se fazer ainda, né. Você imagina, Neves, que nunca teve um deputado federal, a partir de ano que vem, tendo um deputado federal que é da cidade, o que a cidade vai virar? Não gosto que o deputado federal... A modéstia do Juninho, gente. Olha, se não for eu, for o próximo... Juninho é deputado federal. É porque eu não posso falar que vai ser eu que estou a questão da legislação, né? Lógico que essa vontade, a gente claro. Trabalhou para isso, né? Estamos trabalhando para isso. Mas eu falo assim, aqui tem quem não gosta do Juninho. É normal. Claro. Né? Mas mesmo... Não, todo mundo gosta de Cristina, um monte de gente odeia. Mesmo fazer quem não gosta de Juninho, pelo trabalho que nós temos nos 8 anos. Então imagina...
a gente tem um deputado federal para chamar de seu. Seu. A partir de 27. Sim. O que a cidade vai virar de coisa boa? Então vamos lá. Olha aqui, ó. Ana Lúcia Gomes Rocha. Gente, eu vou só falando uns nomes assim, porque tem muito, senão não vai dar tempo, tá? Nós já vamos para 1 hora, vou estender só mais um pouco. Boa noite, meu futuro deputado federal. Natália Morim. Pra cima, meu deputado. Valéria Alves. Homem já tá na casa. Uau. Ó, o Everton Martins. É o Everton, né? O meu amigo lá da comunicação. O Everton. Eu sou apaixonado com o Everton. Nossa, cara, que Everton. Um abraço pra você, um beijo pra você. O Everton tem um problema. Qual que é o problema do Everton? Ele tem vergonha de ser careca. É meu? Não, o Everton, tira o boné. Nossa, assim, ele ajuda a casa da mulher tanto, Everton. Muito obrigado, Everton. Olha aqui, vamos lá. Aqui, ó. 2 grandes líderes, Juninho Martins, secretário da Casa Civil do Estado de Minas Gerais, e Cristina Chantal, coordenadora da Casa da Mulher Veneza. Você é um amor, Everton, eu já te falei isso. Stephanie, Cristina Chantal, sucesso, minha amiga. Você é prova do cuidado e do amor de Deus. Sou mesmo. Minha história é... Juninho, Luiz Cláudio Magalhães. Juninho sempre tem algo importante a nos dizer. Ele, com certeza, é um sucesso em Ribeirão das Neves, nosso deputado. Utopia, nosso melhor futuro deputado federal. Uau, vamos lá. Se depender do Diné, você já está eleito. Carlos Augusto. Olha, gente, né, vai ter que ser assim, gente, rápido. Se depender dos nevenses, outros, já está eleito. Michele Salomé. Bora lá que é só por hoje. Vamos lá. Carlos Augusto. Só ensinamento com o Juninho. É verdade, o Juninho é foda. Vamos lá. Diego Calixto de Rezende. Juninho é um exemplo em gestão, mudou o patamar da cidade. Bora lá. Eric Lucas, vamos lá. Só tenho a agradecer a oportunidade em trabalhar com o Juninho, porque com ele aprendemos muito. E uma coisa que esse cara faz é trabalhar pelo povo de Ribeirão das Neves. Agora vai lá, deputado federal. Eita, utopia, vamos lá. Dácio Mendes e família está contigo, Juninho. É nóis, vamos lá. Lívia Castro, é um grande prazer dizer que fiz parte da gestão desse grande líder nato de Ribeirão das Neves. Jéssica Jerônimo, resumindo, Juninho Martins é o homem que mudou Ribeirão das Neves. O Alisson Gonçalves, o gestor que mudou a história da nossa cidade. Hoje a população vive a nova Ribeirão das Neves. Stephanie Souza, eu tenho uma pergunta para o Juninho. Qual a expectativa para o ano que vem? Foi o que eu falei aqui, da gente conseguir fincar a bandeira de neve no Senado Nacional, né? E a partir disso fazer uma das melhores cidades do Brasil. Vamos lá. Sérgio, boa noite, Juninho. Nosso futuro deputado federal. Bora pra cima, uau. Bora. Kátia Oliveira. Gente, tem pergunta. Mas nós temos que acabar com isso aqui, senão o meu público, né, vai ficar chateado com a gente. Vamos lá. Sabe as palavras, Juninho Martins? Marisley Neves. Juninho Martins... o prefeito que fez história em Ribeirão das Neves. Felipe Lopes. Vamos lá. Felipe Lopes, vamos, meu filho, abre. Esse deixou sua marca, revolucionou nossa cidade. Olha, Luana Martins, máximo de respeito por esse homem. Luana Martins de novo. A sua trajetória nos inspira. Nayara Cristine Veiga Machado, vamos lá. Padrão FIFA. Você sabe que eu falo com a minha equipe, né? Eu tenho uma equipe padrão FIFA. E eu falo com eles. Gente, eu uso essa fala lá. E a gente sabe que é de verdade. E é mesmo. A gente tem uma equipe assim. Não é fácil. Não. A gente vê o movimento dessa equipe da cidade, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Lívia Castro, inspiração para os jovens. Falando nisso, eu quero fazer uma pergunta sobre os jovens. Harrison Lana. Foguete não tem ré. Brasília é logo ali. Samuel de Souza. Não tenho dúvida que está preparado para representar o nosso deputado federal. Clarice Meira, né? Vamos lá, meu filho, vai. Clarice. Juninho Martins é sinônimo de perseverança, de trabalho árduo, de grandes conquistas. Valéria Alves. O homem é diferente. Hoje eu anunciei ele falando assim, ó, o homem, o bravo tá chegando. Nayara Cristina.
Com certeza, Juninho Martins promoveu uma mudança em Neves que ficará marcado nessa história. Foi um gestor, é um gestor excepcional. Harrison, Lana, vamos lá. Mudança que se vê, progresso que se sente. Nossa, um slogan bacana, ó. Clarice, orgulho de dizer, eu faço parte da sua história. Eita, que top. Libra... sinônimo de perseverança. Vamos deixar um pouco para... Nossa, mas tem muita. Mas vamos lá. Que deu disso. Estamos melhor que as clubes. Tem futebol hoje. Mas, tem futebol hoje. Esse futebol é o Cruzeiro que vai jogar hoje? É o Galo? Tá jogando? Você é atleticano, Léo? É por isso. Ô, dó, gente. Aqui, você tá vendo como é que é o nome da Denise? A Denise, você sabe que eu fui assaltada no Veneza, a sua irmã foi assim. A minha mãe, eu saí gritando igual uma desesperada e a Denise ouviu e me socorreu. Foi uma coisa. Aqui, Denise, o seu irmão tá aqui. Vamos lá. Eu gosto de fazer essa... Como equilibrar... Não, o que falta para Minas Gerais ocupar o protagonismo que merece o cenário nacional? Na sua opinião, o que Minas... Porque Minas, né, a gente pode falar de Minas, que também tem uma longa história, temos políticos consideráveis aí, né? Nossa, né, temos... Vários outros, né? Temos... E literalmente na história da política, um café com leite sempre foi Minas e São Paulo, né? Tanto é que Minas é o segundo. Sim. Nós somos o segundo colégio eleitoral. O que falta em Minas, assim... Acho que o que o Brasil carece hoje, né? O Zema é um grande governador, tem tudo para se, né, chegar a nível nacional também. Mas, assim, a política hoje, ela tanto carece de pessoas, de novas lideranças, mas ao mesmo tempo de lideranças que se posicionam como tal. Por exemplo... Dá um exemplo, eu ia te perguntar um exemplo. Ribeirão das Neves, nós não conseguimos se colocar. O dia do Rio, teve um vídeo do cara que falou que teve um tremor de terra aí, que foi o clube do Juninho, colocou Neves no mapa. Eu vi, foi ótimo, foi ótimo. E quem entende de geografia, ele entendeu a fala daquele rapaz, né? Então, eu acho que tem faltado pessoas com mais pulso para se posicionar, para falar que veio. Nós temos grandes nomes, como citei, o Romeu Zema, bons deputados federais, estaduais, que tem tudo para que em breve, né? Eu acho que essa polarização de direita e esquerda já deu. Né? Já deu. Né? Lula, né? Bolsonaro, a gente quer o Brasil. Sim. O meu partido é Ribeirão das Neves, Minas Gerais. Por mais que nós temos tem pautas que são importantes ser discutidas. Mas essa discussão, essa guerra que está aí, só prejudica quem mais precisa. Então, eu acho que está faltando algo do centro aí para vir, para mostrar o que seria. Né? E Minas Gerais tem muito nome que pode estar sendo cogitado para isso. Que bacana. E quando ele fala assim, gente, é que ele já tem um nome e não vai falar, tá? Mas tem muito nome bom aí, né? Eu citei, né? Caso do governador, entre outros, que poderiam estar pleiteando isso aí, sim. Com certeza. Eu gosto de falar, eu gosto de falar do Zema. Quando a gente sabe que o Zema, na época, né, quando ele fez a política dele, eu lembro que eu ouvi uma entrevista do Zema pro Boechat, todo mundo lembra, né? Do Boechat, lá da Band. E eu me lembro dele falando, o Estado estava com a folha de pagamento atrasada, e ele falou assim, olha, gente, em menos de 4 anos eu não consigo colocar essa folha de pagamento em dia. Quando inteirou 3 anos e pouco do governo dele, ele pagou todo mundo em dia. Ele fez aquilo que ele tinha falado que ia fazer, né? Eu sempre lembro do Zema sobre isso. Eu valido um pouco a história do governador Zema com a história como eu peguei Neves, em proporções maiores, né? Então, assim, de fato, uma das coisas que ele conseguiu honrar foi o pagamento em dia, né? Vários servidores públicos ficam insatisfeitos, né? Professores, militares estão insatisfeitos, mas é importante lembrar que o governo que antecedeu o Zema, nem pagar em dia pagava. Não. Porque é obrigação, mas por que o outro não cumpriu com a obrigação? Não, isso. Né? De fato, ainda não se teve grandes obras porque não teve recursos, né? Vem a questão da pandemia, a gente vê que é um cara bem intencionado. Ele não é aquele político igual eu, que mais pra frente, ele é mais introspectivo, né? Porque ele é empresário, né, Juninho? Acho que é isso também, né? O perfil dele também o tem perfil empresário, dele, é mais cara de pau, ele é mais tímido, né? Mas é um cara de bom coração, boa índole, tem boa vontade na vida pública, né? Então, assim como ele tem bons nomes em Minas, que pode sim ser protagonista, quem sabe eu no futuro. Olha aí, gente, ó, isso que eu estava falando com você sobre ter meta claramente definida. O homem nem passou a deputado, já está vendo lá governador. É isso, gente, é isso aí. Né? Juninho, que legado você gostaria de deixar, não apenas como gestor, mas como cidadão que atua pela coletividade? Bem, Inês já disse que não, eu acho que o maior legado nosso, acho que não tenho certeza
foi o pertencimento. E hoje no Estado, eu tenho uma estadia lá de quase um ano já, eu tenho tentado deixar para os mineiros essa questão de, literalmente, ouvir mais, aproximar as empresas do setor público. Vai tendo muitos empresários lá, que às vezes a burocracia em Minas é muito grande ainda, né? E a gente está sempre atendendo empresário com pauta de acelerar o empreendedorismo, melhorar a geração de emprego e renda, na pauta com prefeitos e deputados, eu tenho trabalhado muito a questão da cidadania. Então, o legado hoje, vamos falar assim, nível de Estado, como secretário que estou, é de trabalhar muito pelo bem comum. Sim. Como experiência em Neves, como que a experiência em Neves pode contribuir para as suas decisões lá que impactam todo o Estado? Como que foi? Como você acabou de falar aqui, que você fez tudo em Neves, mudou, né? Teve uma gestão boa, teve, né, parceiros bons, e teve experiência, ficou casca grossa, tomou, né, virou outro político, que você não é o político que você começou hoje, você está muito mais maduro, né? E com essas experiências você pode fazer algo maior para o Estado. É isso que eu quero saber. Como que isso, a sua gestão aqui pode melhorar o Estado? Como? Ontem mesmo, numa reunião de planejamento lá com o secretário da minha pasta, eu sou muito assim, quem convive comigo sabe de comunicar, não também é resposta, né? Então assim, eu coloco metas, seja para minha casa, seja para a área de pecuária, seja vamos falar de vida pública, né? Então, eu tenho as metas, não só que eu quero daqui a 5 anos, mas para de imediato. Então, qual é a minha meta de semanal, qual é a minha meta bimestral? E ontem na reunião de Estado, eu falando assim, que às vezes a gente vê reclamação de não ter tido retorno. Empresas, alguns deputados, e com a equipe, a gente não também é resposta. Não deixe sem dar não. Então, eu recebo lá por dia, N ofícios em várias cidades. E tem coisa que é falar não. Vim para cá agora me despachando com o vereador de Esmeraldas, com um problema no IMA, e tem coisa que tem que recuar. Então, sou muito de ir na ponta de responder e trabalhar de forma planejada. Ótimo. O segredo para o sucesso é organização e planejamento. Uma pessoa, um ser humano, um homem e mulher, que acorda e não arruma a própria cama, vai arrumar o que na vida? Sim. Um ser humano que não tem tempo para cuidar dele, vai cuidar de quem? Qual que é a sua desculpa para ficar procrastinando? Então, o segredo do sucesso é você primeiro contigo mesmo, né? E para a vida pública eu faço isso, né? Trabalhar muito de forma planejada, organizada e nunca deixar de dar resposta. Formulando a pergunta aqui, o que você levou para o Estado foi isso? Que Trabalho você já planejado, organizado e comunicação. Então, e comunicação. Então, a equipe, então, não sei se foi claro, é comunicar. Gente, eu preciso de resposta, preciso de dar retorno. Sim. E muitas das vezes, então, lá no Estado, como secretário, é isso, resposta, para o tempo, vamos organizar, planejar, e quais são as metas para o próximo ano. Então, eu sou muito metódico. Professor de carreira, então, eu gosto muito de reuniões produtivas, né? Mas sempre com planejamento. Ótimo. Como você enxerga o papel dos jovens na política hoje? O que falta para motivar mais engajamento? A juventude é um papel fundamental, ainda mais com a rede social, onde eles são maiores protagonistas hoje, eles têm, né, essa expertise mais do que a gente. Então, o papel do jovem é muito importante. Aquelas pessoas de bem, seja bom falar de jovem, né? Se ingressaram na política, né? E igual eu disse, não quer dizer que é direita, que é esquerda, cada um tem os seus objetivos, né? É no bem da nação. Ah, mas não vou votar porque eu só tenho 16 anos, não é obrigatório. Assim como eu falo com a melhor idade, o voto é o poder que você tem na mão de colocar, de tirar, de participar. Os conselhos de juventude da cidade que tem no Estado. Nós estamos divulgando agora no Estado, por exemplo, o Trilho de Futuro, que é uma oportunidade única. Quem me dera na época eu tivesse isso, Cristina, de ter lá um curso técnico gratuito com bolsa de estudo. O governo do Estado está dando agora, né? Um curso totalmente gratuito técnico. O cara já sai do curso quase que empregado, porque muitas das vezes o curso técnico dá mais oportunidade que a faculdade, em curto prazo, né? Com auxílio refeição, auxílio para transporte, né? Foi prorrogado o prazo que não concluiu as vagas, né? Eu fui lá na escola, nessa 50 escola. mil vagas, né? Então, acho que o jovem, primeiro, se qualificar. Hoje o mercado é muito diversificado, na nossa época ainda é muito importante a faculdade, mas hoje tem aí... Tem curso demais, né, Juninho? Juninho? Nós temos o IFMG na cidade, no Estado, Sim. Tem várias oportunidades para você ter. Então, assim, hoje a gente vê vários jovens sendo protagonistas em casa também, ajudando a família, que são amigos, né? Então, assim, buscar se autoqualificar, buscar a parte formativa da vida pública da sua cidade, do Estado. Então, é muito importante essa... Entender que é processo também, né, Juninho? Por exemplo, a pessoa olha para você e vê você com uma carreira consolidada, com, né, as finanças boas, com a vida boa. E esse jovem, ele acaba querendo isso que você tem.
Mas olha lá quando você falou, o que você fez? Você lavou carro, você estudou para ser professor, você trabalhou no shopping, hoje abdiquei de várias coisas. De vários prazeres, quando eu fazia né? faculdade, com 20 e poucos anos, minha turminha estava na balada, então eu já fazia faculdade. Então, sim. Assim, eu já vi que para mim ter o que eu queria, eu tinha que abrir mão de algumas coisas. De algumas né? coisas. Você lembrou bem? Então, assim, é pegar os bons exemplos, que sejam meus, de quem eles pensam. De quem pensa. Às vezes ele quer lá ter uma casa, um iPhone, um carro novo, e cobra do pai que não pode dar, o pai não é culpado. Sim. Né? Então, ele tem que buscar também fazer a parte dele. Lembrar que tem um processo para poder seguir, né? E falando em políticas públicas, ela transcende partidário. Sim, né? sim. É se envolver e participar mais. Sim, é isso mesmo. Gente, agora eu vou falar para vocês da Goltec. Vocês conhecem a Goltec? Então, a Goltec, ela é soluções inteligentes para o seu negócio. A Goltec está aqui, ó, localizada no 2º piso do Shopping Mall. E o que a Goltec faz, Cristina? Primeiro tem esse espaço maravilhoso aqui de Podtech. Tem esse espaço maravilhoso aqui que não é só isso. O que tem mais aqui? De repente a pessoa não quer fazer um podcast. Ela não tem habilidade, né, Juninho, de fazer, mas ela tem um negócio próprio, ela vende lingerie ou ela tem uma empresa de roupa, como o pessoal da Goltec faz, uma empresa de... fala aí pra mim aí. O bonito aí. Ela tem uma empresa na área de comunicação de mídia, né? Então vai desde trás do pago pra quem entende rede. Aí o menino já vai... vai lá, Juninho. O Juninho vai fazer o mexão. Vai lá, Juninho, pode falar. Pelo que eu entendi, eu tô encantado com esse espaço, muito bacana mesmo, vale a pena vir conhecer. Então você, comerciante, empresário, tudo que eu entendi de comunicação, eles têm expertise de fazer, não é de agora. Né? Sim. Falando em mídia de rede social, podcast, propaganda, então, hoje tem muitas pessoas autônomas que uma vez de doce, ele vende, trabalha igual o dia eu comprei para trocar o volante do meu carro. Eu fui irmão da Marília, chamo ela de Marília Mendonça. Sim. É uma menina bonita que mexe com imóveis aqui, né? Sim. Ela é uma, como é que fala, consultora imobiliária, né? Eu vi o post do irmão dela que ele fazia revestimento de volante de carro. Pra gente que gosta de carro, e eu vi isso pela rede social. Né? Então, às vezes a pessoa, um autônomo, tem um trabalho em casa, quer vir divulgar, seja ele empresário de sucesso, então aqui. E para quem entende de comunicação, a rede social, o meio digital, ele é muito importante e mais barato, por exemplo, você fazer uma propaganda na rádio, fazer uma propaganda na televisão, então vale a pena demais vir conhecer. Goltec, não é isso? Goltec. Desenvolvimento de sites e sistemas sob medida, publicidade em TV, desenvolvimento de app, automação, manutenção de computadores e impressoras, aluguel de impressoras, gestão de marketplace, consultoria em posicionamento digital, telefonia PABX virtual, aluguel de sistema para mensagens automáticas no WhatsApp, recuperação e otimização de conta no Google Meu Negócio, esse estúdio do podcast, suprimento de informática e rede estruturada. Se você precisa da Goltec, vem aqui, entra lá na goltec.com.br, você vai lá nas redes sociais, manda lá uma mensagem para eles que eles vão te atender. É uma empresa séria, qualificada e você vai gostar de todo o trabalho deles. Juninho, como equilibrar a técnica e a sensibilidade humana, como se governa para milhões de pessoas com realidades tão diferentes? É o que eu disse no começo, eu tento fazer o máximo para agradar a maioria, de resolver os problemas da cidade, do estado, que é o nosso papel, papel do prefeito, do secretário, do governador, de resolver os problemas da cidade, afinal as pessoas moram na cidade, né? Então você não vai conseguir resolver tudo ao mesmo tempo. Então é equilíbrio, né? Sensibilidade e muito trabalho. Vamos ler mais um pouquinho de perguntas, senão amanhã eu apanho. Vamos lá. Aqui, Sidney Ribeiro, vamos lá. Aprendendo com quem realmente tem muito o que ensinar. Obrigado pela audiência aqui, viu, gente? Harrison, Lana, mudança que se vê. Keikon Takahashi. É isso mesmo. A família Takahashi, para quem não sabe, são japoneses que vieram para a cidade um tempo atrás e foram um morador do município também. É mesmo? Aí, olha, vamos lá. Vamos ver o que ele está falando. Gratidão sempre por tudo que ele fez e ainda fará por nós, moradores de Ribeirão das Neves. Obrigado pela audiência, Lívia Carlos. Juninho deixou um legado que o Túlio está honrando com louvor. É verdade. Maria Aparecida, um homem que fez diferença em Ribeirão das Neves.
Poliana, minha amiga, a Casa da Mulher é um excelente projeto, é verdade. Que projeto? Eu agradeço o Juninho, a Genice por estar na frente, Gláucia, porque é um projeto que enche o meu coração. Eu falo, Juninho, como você fala com o olho cheio d'água e tem um emocionado da política, eu falo da Casa da Mulher. Quando eu vou para a Casa da Mulher, eu me sinto em casa. Olhar aquela mulher, eu achei engraçado outro dia. Terça-feira teve crochê lá, né? E aí a nossa voluntária lá, e teve uma palestra lá muito boa também. E ela tinha ido na Igreja Católica para poder ajudar como voluntária lá, que ela faz, olha para você ver que linda, ela é cristã protestante, mas ela ajuda na Igreja Católica as sopas, né? E ela chegou cansada e eu tenho um sofá lá na casa e ela chegou e deitou e dormiu. Aí eu peguei e falei com as meninas, isso é a Casa da Mulher. Eu tirei. Aí ela dormiu, as meninas, ela dormiu. Eu falei, deixa ela, a paz que tem naquele lugar. Eu falei, deixa ela, depois a gente acorda e ela vai participar da palestra. Terminou, ela participou da palestra. Valdete Vago, o Juninho fez muitas mudanças como prefeito em Ribeirão das Neves, sendo o prefeito Túlio, vai dar a continuidade e melhorar ainda mais. Isso mesmo. Adriano Souza Neves, na Rota do Desenvolvimento. Vamos lá, Eliane Fernandes. Orgulho de você, Juninho. Você é o cara. A Casa da Mulher é um excelente para a nossa cidade, é verdade. Tá vendo? A mulherada tá aqui. Participação ilustre, é mesmo. Aí a mulherada tá ligada. Luana, Juninho, você marcou a vida de muitas pessoas positivamente. Grata a Deus pela sua vida. Camila Andrade, o melhor prefeito de Ribeirão das Neves dessa história, o nosso futuro deputado federal. Valdete falando, Genice é uma mulher guerreira, é mesmo. Genice é uma grande mulher, eu agradeço a Deus pela vida dela. Maria Eduarda, é muito bom ouvir tantos feitos relevantes para a cidade. Laionara Martins, Juninho, nosso orgulho. Eu tenho que acabar, Juninho. Jéssica Jerônimo, Gláucia é uma inspiração, e é mesmo, como diz o Juninho. Maria Aparecida, a Casa da Mulher Nevense é um projeto que pode ser considerado um hospital de cura espiritual e emocional, que nos inspira a cuidarmos mais de nós mesmos. É um projeto nota 1000. Olha, gente, que é isso? Nós temos que salvar isso aqui. Que é? Um hospital espiritual. Você viu o que ela falou? Lívia Costa, licenciamento ambiental no município. Ele acreditou e fez. Proteção ambiental e empresas atraídas para a cidade. Eita, Kátia, Genice e Gláucia são mulheres guerreiras, e é mesmo. Samuel de Souza Neves hoje é um exemplo. Tá acabando, Juninho. Maria Aparecida, Genice Figueiredo e Gláucia Brandão são mulheres que inspiram outras mulheres, que são mulheres fortes e determinadas, e é mesmo. Exemplo para nós. Vanusa Santos, esse cara não mudou apenas uma cidade, ele mudou a mentalidade de uma população. Nossa, tá quase guardando, nós vamos ter que guardar esses. Priscila Moura, Juninho é gestor líder, mudou a história da cidade. Tatiana Mello, parabéns pelo trabalho da Casa da Mulher. Crescer é ampliar esses trabalhos sociais. Uau, isso também. Monique, que eu amo também. Monique é a dona do jantar empresarial que tem em Neves. O jantar empresarial que tem mudado também a história dos empresários de Neves. Você tem que ver que projeto mais lindo. Monique Luz, podcast de sucesso com convidados de excelência. Que podcast é esse, Brasil? Obrigado, Monique. Luana, líder de respeito. Eu vou ler aqui. O Anderson Drum, que seu deputado federal, é o nosso. Selma Rodrigues, homem corajoso, mudou uma cidade e uma população. Flaviano Oliveira, o cara é líder, impulsiona pessoas. É o Flaviano, né? Respeito e progresso, que é Ribeirão das Neves. Vamos pegar aqui alguém, o problema é que não dá para poder pegar. Essa Casa da Mulher veio para mudar as nossas histórias. Harrison, mudança que se vê e progresso que se sente. Cátia Oliveira, nosso futuro deputado estadual. Flaviano, para de mandar pergunta. Flaviano não é um gestor, é o nosso não é um gestor, é o nosso gestor. Vanusa, só quem viveu aqueles dias sabe o que você fez, tem que respeitar. Ana Lúcia Gomes, tá acabando, gente. Chama na bota!
Chama. Sérgio, Juninho é um gestor diferenciado. Harrison, chuta a moita. Essa é a noita. Juninho fez, de fato, a diferença de Ribeirão das Neves. Nayara, superação, é sobre isso. Parabéns pelo seu trabalho, Juninho, pelo seu comprometimento com uma cidade. Harrison, mudança que se vê. Pronto, deixa eu ver. Maria Aparecida Simões, graças ao grande trabalho feito pelo Juninho, hoje o atual prefeito Túlio Raposo e o Vanderlei Delei estão dando continuidade e fazendo de Ribeirão das Neves um lugar melhor para se viver. Juninho. É importante destacar o Delei também, que vem de lá do Túlio, tem ajudado bastante, contribuído, né? E política se faz assim, né? A gente tem que olhar para frente. O Delei foi meu colega de Câmara quando fui vereador, depois teve com a gente no meu primeiro mandato de prefeito, depois resolveu seguir outros caminhos, disputou contra a gente em 2020 numa reeleição, mas eu sempre fui muito respeitoso e política não se faz com ódio, conflito, se faz com construção, né? E o Delei veio para agregar e tem sido um grande vice do lado do Túlio. Assim como o Vitório, que foi meu vice, ajudou muito hoje o nosso deputado estadual. E o Vitório também ajuda muito na Casa da Mulher. Ô, Vitório, pode mandar mais emenda para nós, tá, manda Vitório? Mais. Tá, manda mais. Ô, Vitório, né? Manda mais emendas para nós. Juninho, nós estamos chegando ao fim. Nós até passamos, você desculpa. Esse podcast é 1 hora, mas a gente vai levando, né? Não tem como. O povo, se eu deixasse de ler uma pergunta, eu ia apanhar amanhã, né? Juninho, eu queria que você fizesse uma coisa aqui para mim. Primeiro, quero te agradecer de todo o meu coração por 2 coisas. Primeiro, por você ter aceitado o convite em vir aqui, né, falar. E segundo, por ter lançado a Casa da Mulher, ter feito essa Casa da Mulher, onde eu me sinto, né, como eu te falei. Eu sou repetitiva nisso e você sempre. Eu faço vídeos motivacionais todos os dias pela manhã, falando da importância dessa casa, chamando as mulheres para lá. E, assim, é um carinho muito grande. Como bem diz essa mulher, que eu poderia ter salvado o comentário dela, a casa... Você consegue buscar depois? Depois, eu vou pedir à equipe para fazer isso. E é algo mesmo, é um hospital para a alma mesmo. Você tem o exemplo da mulher do Espírito Santo que veio, que está acreditada. Não é só tirar uma carteira que é importante, não é só ter um emprego que é muito importante para o sustento, mas de fato transcende a zumba, o médico, para o espírito da mulher. E quando eu falei empoderar, é no sentido da mulher se colocar, né, onde ela quiser e ter uma vida plena. É verdade. Eu levei para a Gláucia, Virgínia e Genice um projeto de um livro que está no meu coração. Nós escrevemos esse projeto de vozes de superação, de fazer dessas mulheres. Tem mulheres, né, que bebia álcool lá em Justinópolis, ficava sentada, e ela foi para Justinópolis. Hoje essa mulher estuda, essa mulher parou de beber. São histórias fantásticas. Eu quero te agradecer. Na inauguração da Casa Rosa lá. Isso. Você conheceu ela lá, né? É muito grande. Fora aqui, né? Aqui no Veneza, que tem tantas, né? Então, eu quero te agradecer por isso. E eu quero te pedir uma coisa, como eu peço todos convidados para vir cá. Nós temos vivido momentos difíceis, né? Nós estamos vivendo momentos difíceis. Não só porque é o Setembro Amarelo. Nós temos vivido tempos de pessoas sem esperança, pessoas cabisbaixas, né? Eu sempre falo, gente, por favor, muda a postura, ergue o ombro, que ajuda muito. A CVV fala isso, né? Levanta o ombro, dá um sorriso, sorria mesmo que você não queira, faça isso forçado, sorria forçado, a sua mente vai entender que se não tá tudo bem, vai ficar tudo bem, eu falo isso sempre. Deixa uma mensagem para essas pessoas que estão te ouvindo, uma mensagem de encorajamento, de fé, de motivação, de inspiração, para que, e sabe, principalmente de um propósito de vida, trazer para essas pessoas um encorajamento para ter um propósito de vida. Eu tenho batido nessa tecla, não é viver no automático, acordar e dormir para pagar a conta, a vida é muito mais do que isso. Deixa uma mensagem para eles, ó, você olha lá naquela câmera e pode falar. Bem, você falou muito, né? Você é psicólogo também? Psicanalista. Já, então, pior ainda, já falou tudo, né? Mesmo com as adversidades da vida, estar sorrindo, ser grato a Deus, acordar com propósito. Eu disse aqui de forma resumida, viver é diferente de estar vivo. As pessoas acordam no automático, já saem pulando da cama, às vezes não tomam banho, não tomam café, e vai trabalhar, só preocupado em pagar a conta, de comprar patrimônio, que também é bom, mas não tem vivido a vida, né? No propósito mais simples, que é um simples acordar, tomar água, tomar um café,
visitar o irmão, visitar o amigo. Qual que é o propósito da sua vida? Como que você quer daqui a 5, 10 anos? Qual que é o seu planejamento? Né? Parar de reclamar e colocar a culpa nos outros. Você é o culpado de tudo. Né? Pro lado do bem e pro lado do mal. Não vou colocar a culpa no pai, na mãe, que às vezes foi ausente. Né? Só de estar vivo hoje é uma dádiva divina. Né? Então, assim, ser grato a Deus, fazer sua parte, fazer o bem sempre. Eu acredito e vivo muito a lei do retorno. Né? E nada da boca para fora, é viver aquilo ali, ajudando o irmão, ajudando quem você puder. E então, assim, se você não tem um propósito de vida, está na hora de rever isso aí, de começar a cuidar mais de você, de ser grato às coisas, de praticar a fé, que com certeza vai chegar a abundância. Dias difíceis virão, né? Como disse no começo aqui da nossa entrevista, ninguém está bem o dia inteiro, ninguém acorda sorrindo todos os dias, mas vai adiantar ficar reclamando, chorando, brigando, né? Quando você fala de dificuldade, tem visto aí brigas de trânsito brava por causa de tão pouco, matando pessoas. Uma advogada que foi assassinada semana passada, Sim. que fez um desabafo na rede social, essa questão que tem intoxicado muitas pessoas, né? É muito bom a rede social, sabendo usar como nós estamos usando aqui agora. Sim. Não sou mestre disso, não sou dono da verdade, mas a gente é na simplicidade. Agora tá na moda falar como que é. Ser feliz no simples, né? Ser feliz no simples. As coisas mais gostosas da vida estão na simplicidade, né? Lógico que comer comida boa é bom, você poder comprar uma coisa que você quer é legal, mas o dinheiro não vem do material, a felicidade não vem do dinheiro nem do material, vem de você mesmo. Então é isso. Viver é diferente de estar vivo. Viver é diferente de estar vivo. É isso aí, Juninho, muito obrigado. Obrigada a essa equipe que acompanhou o Juninho aqui, viu? Eu sempre falo aqui no podcast, gente, que quando eu convido alguém para vir cá, e já passaram tanta gente aqui, veio a tia Keila. A tia Keila foi a vereadora mais bem votada de Contagem. É uma mulher que tem uma causa social muito linda, que é sobre a proteção da infância e da juventude, sabe? Ela briga muito sobre isso. E todas as vezes que alguém vem aqui no podcast, eu digo o seguinte: vocês pararam a vida de vocês, né? Vocês pararam a vida de vocês, pararam o relógio, o tempo, né? O tempo é a moeda mais preciosa que a gente tem. Então, muito obrigado por ter vindo aqui, por aceitar o nosso convite, né? E, Juninho, as portas estão abertas para você, né? Veremos mais vezes, né? Olha que eu sou muito no 220. Eu não sou muito, eu te confesso que eu não sou muito podcast, porque eu acho muito importante, mas por causa da rotina de agenda, quase que... Mas foi 1h20 que passou tão rápido, tão gostoso. Passou tão rápido. Nem quem quiser vir pode vir, que a Cris é uma gracinha de pessoa fantástica, né? Te agradecer pela oportunidade também, que você continue sendo esse canal de comunicação entre Deus e nós humanos, e agora com essa rede aí, que possa estar levando a mensagem principalmente para as mulheres, né? Então, parabéns, obrigado, e teremos mais vezes aí. Teremos, muito obrigado. Servir, né? Então, se não for, eu falo isso, né, Juninho, que o propósito de vida tem que incluir pessoas, se não incluir é só uma meta pessoal. Verdade, E uma meta pessoal você vai se frustrar, é vazio, é perdido, né? É verdade. Gente, muito obrigado por você que ficou conosco aqui até agora. Quinta-feira nós vamos ter uma psicóloga aqui que também foi voluntária na Casa da Mulher, a Damares. Ela vai falar, sabe qual que é o tema? Mulheres, como fazer para entender os homens. Eita. Não quero entender. Vocês são muito simples, mulher que complica tudo. Vocês são muito práticos, muito simples. E aí eu espero você aqui amanhã às 19 horas. Aqui, ó. Boa noite, tenha sonhos bons e até amanhã.